Para você que tem um veículo e sempre escutou aquela frase famosa: "Ah, se você não fizer o recall, esse veículo vai ser bloqueado". Mas o que que é recall? Como você tem acesso às informações? Você que está procurando um veículo para comprar e também quer saber sobre essas informações de recall, como isso pode afetar a sua negociação? Aqui nesse vídeo tem várias informações que eu vou explicar o passo a passo para você identificar todos os tipos de recall, a sua necessidade de reparo ou não, e para quem é que tem que fazer esse reparo. Então, já fica aqui nesse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal que você vai aprender tudo sobre qualquer tipo de recall. Bom, pessoal, essa é uma de nossas consultas, a nossa consulta master, onde ela apresenta as informações de recall bem aqui, tá? Então aqui você vê direitinho que tem três tipos de recall, tá? Recall 1, 2 e 3. Cada um com o seu grau de importância, tá? Pequena importância, média importância ou pouca importância. Hoje em dia, você faz uma pesquisa de recall, você tem acesso ao chamado do recall. O que que é recall? Recall é o chamado do fabricante para aquele determinado tipo de veículo, nesse caso é um Volkswagen Up, tá? Que esse carro tem algum tipo de defeito de fabricação, algum reparo a ser feito, alguma troca de peças para ser feita, que isso vai impactar diretamente na sua segurança. Então, o que que o fabricante faz? Ele não te cobra esse tipo de reparo nem essa troca de peça. Ele faz o recall, que é um chamado. Olha, todos os veículos daquele modelo, do modelo chassi, no intervalo de chassi X ao Y, por exemplo, tem que fazer essa campanha de recall, esse reparo, ou pelo menos ser recolhido até a concessionária mais próxima, poder ser averiguada a necessidade de ser feito um tipo de reparo. Tá? Esse recall ele é classificado em três níveis: pouca importância, média importância ou grande importância. Isso, claro, varia de acordo com o grau do risco desse tipo de reparo a ser feito da peça, se ela é mais importante para a sua segurança ou não, se é uma peça mais simples ou não. Tá? Então, esse carro aqui a gente vê três tipos de recall. Tá? O primeiro aqui, ó, o início da campanha, a Volkswagen fez a campanha em 5 de dezembro de 2016, o segundo também, e depois mais recente, que foi em 2023. Se você entrar no site da Volkswagen e jogar o chassi desse carro que eu joguei aqui, você vai ter acesso a esse recall aqui. Ó. Então, vamos lá. Em 2016, esse carro teve, 8 de dezembro de 2016, esse carro teve um recall, tá, que era para atualização do software de unidade de comando dos indicadores de direção. Parece bem complexo, né? Mas não é. Ele é uma peça, tá, que deveria ter sido atualizada, um software dentro do veículo que ele poderia causar a falha do indicador de direção traseiro, e com isso o carro pode acontecer algum tipo de acidente, já que você não vai conseguir é, colocar os indicativos lá de seta, né? Então, esse reparo aqui, ele foi realizado, tá? Ele foi realizado em 8 de 12 de 2016 e ele é considerado um reparo de pouca importância. Tá aqui, ó, pouca importância, foi realizado. Ele teve um segundo recall, que foi também com a campanha iniciada em 8 de dezembro de 2016, substituição da tampa do tanque de combustível. Tá vendo? Então esse reparo também já foi feito, ele foi feito no dia 29 de fevereiro de 2024, aqui, ó, tá? Então é o segundo aqui, perfeito? E o terceiro, que é o mais recente, que é o airbag do motorista, que teve início de campanha em 12 de 6 de 2023. Perfeito? Que é o troca da bolsa do airbag, que também já foi realizado em 29 de fevereiro. Então, você tem aqui três tipos de recall. Aí você pode estar pensando, mas se já foi feito o reparo desse recall aqui, desses três recalls, por que que ainda continua na chamada aqui da consulta, constando esses três recalls para fazer? Isso é porque esse tipo de chamado, esse chamamento aí de campanha, ele vai permanecer aqui até o término da campanha de recall. Enquanto estiver rolando uma campanha de recall ainda, por mais que você já tenha feito o reparo, esse chamado vai permanecer por medida de segurança. Tá? Então, o que você tem que fazer é ou pegar o número do chassi e confrontar no site do fabricante para saber se ele já foi realizado. Aqui, no caso, a gente já verificou com esse chassi foi realizado, tá? Mas o chamado ele vai permanecer. Quem tem que fazer esse tipo de reparo? Provavelmente qualquer pessoa é autorizada a pegar o carro e levar para fazer esse tipo de reparo. Pode ser o proprietário, uma indicação do proprietário, o comprador, tá? Isso você pode fazer. Lembrando que esse reparo é feito de forma gratuita,
e você não vai ter nenhum tipo de prejuízo com esse tipo de recall. Então você pode estar se perguntando, tá, mas se eu não quiser fazer esse tipo de reparo, como é que eu faço? Ah, não fiz, não estou a fim de levar lá na concessionária para fazer. Como é que eu faço? Bom, se até o término da campanha do chamamento, digamos que a campanha tenha iniciado em 2016 e terminou em 2020, e você não fez esse reparo, tá? Não levou a concessionária, não fez o reparo, esse veículo ele pode ser bloqueado. Mas bloqueado como? Vai entrar uma restrição administrativa, ou então vai ser bloqueado por alguma transferência de propriedade ou atualização do documento. Você não consegue fazer licenciamento nesse veículo. Como é que é feito isso? O próprio fabricante, no caso a Volkswagen, ela avisa ao Detran, onde o veículo está emplacado, que esse carro não cumpriu essa regra, esse reparo aqui de segurança que é o recall. Então o Detran coloca uma restrição administrativa. Por que pode ser um outro tipo de bloqueio? Porque cada Detran tem um tipo de nome para isso, tem uma forma de incluir esse bloqueio. A maioria dos Detrans coloca uma restrição administrativa, enquanto outros colocam um próprio indicativo de não licenciamento do veículo, algum outro tipo de bloqueio, tá? Mas em geral é isso. Então, o fato é, você só vai ter o seu carro bloqueado depois de terminado a campanha de chamamento. Enquanto não terminar a campanha, você vai ficar o proprietário vai ficar recebendo avisos diretos de comparecimento à concessionária mais próxima para cumprir o recall do veículo, tá? Lembrando que, enquanto durar a campanha, o chamamento de recall sempre vai existir na consulta de recall, tá? Cabe a você ir lá e fazer o reparo, perfeito? Uma última informação sobre isso é: você foi lá, comprou o seu veículo, tinha recall pendente, você verificou na nossa consulta, foi lá, cumpriu o recall, tudo certo, está com status de realizado. Por que ele não sai do sistema? Porque o fabricante ele demora, em média, de 5 a 10 dias, pode ser um pouquinho mais também, 5 a 10 dias para retirar essa informação do chassi do seu veículo, para complementar e avisar que esse carro foi cumprido o recall. Tá? Então, não deixe, tá? Uma recomendação nossa, não deixe sempre para o final, faça logo o reparo, é um reparo gratuito, leva o carro na concessionária, constata lá o tipo de recall, você vai fazer o seu recall para não ter seu carro bloqueado depois do término da campanha, porque isso dá muita dor de cabeça. Você vai ter que emitir um novo documento do veículo para poder cumprir o recall, emitir um novo documento, pagar taxa. Então, quanto antes você cumprir com esse recall, sempre vai ser mais benéfico. E para finalizar, pessoal, pode acontecer, tá, de mesmo o veículo estando dentro de um chamado de recall, ele chegar na concessionária e não ter necessidade de ser reparado. Isso pode acontecer. Por quê? Porque o intervalo de chassi que esse veículo ele tem o chamamento, ele não é sequencial. Então, às vezes, pode acontecer de um veículo, mesmo estando dentro do chamado lá de recall, não ter aquela peça defeituosa para troca. Isso pode acontecer. Ele tem o chamado, quando você chega na concessionária, a concessionária diz que não tem necessidade, porque esse veículo não tem aquela peça ali defeituosa, por exemplo, o airbag para ser trocado. Isso é perfeitamente possível. Então, são 3 tipos de respostas que podem acontecer quando você tem um chamado de recall, né? A primeira é a necessidade do reparo, aí você vai lá e cumpre lá o, o reparo do recall lá gratuitamente. A segunda é o veículo já ter sido reparado, como esse caso aqui, você tem um chamado de recall aqui, mas também pode verificar que o veículo já foi feito o reparo, essa é a segunda resposta, tá? E a terceira é a não necessidade, você tem um chamado aqui, mas esse veículo aqui não tem necessidade porque não tem a peça defeituosa. Então são essas 3 possibilidades aí. Hoje o recall ele mantém o chamamento até o término da campanha, perfeito? Então nunca deixe de fazer a sua consulta veicular para poder saber a atual situação daquele tipo de recall para aquele veículo ali. Tá bom, pessoal?